Olá, seja bem-vindo a esse encontro em que a gente quer falar um pouquinho sobre a gestão de cookies no sistema, né? Como executar essa gestão de cookies no sistema, como fazer esse cadastro, quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter. Esse encontro, ele não prevê a discussão de como instalar o plugin de cookies. Eu estou partindo do pressuposto que nós já passamos dessa etapa. A gente vai aqui gerenciar os cookies identificados no site. Como a gente já conversou em outras oportunidades, o Protegon, ele, além do banner de cookies, ele faz o bloqueio da tela, o monitoramento dos cookies ou dos rastreadores do site e a identificação desses rastreadores em tempo real, notificando o encarregado de proteção de dados de que ele deve, ali, ele encarregado, ele deve tomar uma medida. E é sobre essa medida que nós vamos falar hoje. Antes, importante, eu não posso deixar de passar por essa etapa, é entender o porquê. Né? Então, estou aqui, aqui a gente está na LGPD, a Lei 13.709, de 2018, e lá no artigo 9º, vou voltar, vou passar rapidinho aqui, lá no artigo 9º nós temos um cenário que ilustra a grande motivação do plugin, do banner de cookies no site. Né? Então, o artigo 9º ele diz para a gente o seguinte: o titular de dados tem direito ao acesso facilitado a informações sobre o tratamento de seus dados. Então, se eu estou no site e aquele site trata o meu dado, coletando a minha experiência, né, é importante que eu dê acesso facilitado sobre como esse tratamento acontece. Né? E a lei continua. Esse acesso ele deve ser disponibilizado de forma clara, adequada e ostensiva. Claro é evidente, né? Claro é aquilo que é transparente, objetivo. Adequado é na linguagem do seu público. Então, se o seu site ele é mais técnico, as informações devem ser mais técnicas. Se o seu site ele é mais comum, um site mais usual, um site mais aberto, as informações precisam alcançar esse público. Daí, a gente entender que o aviso de privacidade no site ele é algo importante e ele pode ser colocado em níveis, né? Então, no primeiro nível, você informa que trata dados, permitindo que o seu titular tome decisões sobre esse tratamento e, a partir dessa decisão, ele pode ir desdobrando sobre essas ações. É importante essa primeira parte para a gente compreender o que, de fato, o plugin faz dentro do seu ambiente. E tem uma terceira expressão que a lei usa, que eu deixei destacado aqui, que é ostensiva. Ostensiva quer dizer o tempo todo, disponível. É importante que a gente pense sobre essa perspectiva, né? Para entregar esse cenário. Então, o plugin de cookie, né? Ou seja, aquele cookie banner que a gente vê nos sites, ele nada mais é de que uma apresentação preliminar ao titular de dados acerca do tratamento de dados realizado por aquele site. Né? Depois a lei continua, né, dizendo que, entre outras características, o atendimento ao princípio do livre acesso, ele deve ter finalidade específica, forma e duração, identificação do controlador, informações de contato. Aqui já é um segundo nível. Vamos olhar na prática como que isso funciona? Na prática, o seu site vai funcionar assim. Né? Aqui eu estou no site do próprio Protegon, então o site está bloqueado para navegação e aqui está o plugin de cookie. Né? Aqui está o plugin de cookie. Eu tenho aqui uma apresentação para a gente fazer aquele primeiro contato com o público, né, de forma clara, né? Então, voltando aqui na lei, então de forma clara, adequada, né? Então a gente tem aqui a explicação. No nosso caso, nós optamos por colocar um texto maior, né? Então, colocamos aqui na Protegon, nós usamos cookies para personalizar o nosso conteúdo e os nossos anúncios. Então, nós já antecipamos aqui uma informação. E dentro desse plugin, nós identificamos a política de privacidade, que é um desdobramento em segundo nível, o termo de uso do site, que é um outro desdobramento aqui em outro nível, né? E nós temos aqui o portal da privacidade, que vai levar para cumprir as referências do artigo 18, as referências do artigo 41, também além de complementar o próprio artigo 9º, tá? Mas a gente está falando de cookies. E aí, dentro de cookies, eu posso aceitar todos os cookies ou ver as preferências. E aqui, quando eu vejo as preferências, eu já tenho o meu plugin
identificando aqui que os analíticos eu não vou tratar, eu não vou autorizar, os de marketing eu não vou tratar, e os necessários eu não tenho escolha, né? Necessário é necessário para o funcionamento, isso tem que estar claro também para o titular. Nesse ponto do que eu quero discutir com vocês, nós temos aqui a lista de cookies. A lista de cookies é a exibição de quais são os cookies que nós tratamos no site, qual a categoria, por quanto tempo ele funciona e qual a funcionalidade dele. Esse aqui é o tema do nosso papo hoje. Como fazer esta informação chegar aí para o seu usuário, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E quando eu faço aqui o aceite, ele fica aqui no meu cantinho esquerdo como uma opção ostensiva de acesso. Então, eu fico o tempo todo me comunicando, permitindo que o titular de dados volte, tenha acesso a essa informação. Então, a qualquer navegação que nós fizermos aqui sobre os produtos, eu vou ter aqui a opção de revogar aí os cookies ou de autorizar o uso dos cookies. Então, isso aqui é importante para a gente entender como que funciona. Agora, como alimentar essa lista e como essa lista funciona? Aí, para isso, nós vamos dar um pulinho lá no sistema. Então, eu vou fechar aqui essa tela, aqui vem para o sistema, e aqui no sistema nós temos a lista dos cookies pendentes. Então, estou aqui na própria Protegon, fiz um case aqui para a gente trabalhar, eu tenho 26 cookies pendentes aqui, né? Ou seja, o rastreador da ferramenta, ele identificou 26 tratamentos de dados dentro do site sem gestão. O que é gestão? Sem que o DPO, sem que o encarregado tenha lançado olhar para este cookie e criticado esse cookie. Será que é um cookie necessário? Será que ele é de marketing? Será que ele é estatístico? Será que ele deveria estar lá? Ele tem uma finalidade determinada? Será que não é alguém que invadiu o meu site e está rastreando informações? Então, o que a ferramenta faz é permitir que o encarregado tenha essas informações à revelia do processo de atualização do site. Então, caso a equipe de marketing, o terceiro prestador de serviço, implementem novos rastreadores, novos recursos, o sistema identifica esses rastreadores, identifica esses novos recursos e traz um alerta para o encarregado falando: encarregado, vá até o ambiente e cheque se os cookies que lá estão atendem os requisitos da LGPD. Finalidade, necessidade, adequação, segurança, qualidade das informações, para que a gente possa desdobrar esses requisitos em ações como minimização e adequação dessa aplicação. Bem, a gente já sabe agora que a ferramenta faz essa leitura e exibe aqui como dar essa manutenção. Este ponto é importante. Para essa manutenção acontecer, nós vamos aqui na lateral esquerda, lá embaixo, em gestão de cookies, e por isso que a expressão é gestão de cookies, vou identificar o site específico que eu quero trabalhar, no nosso caso aqui, do nosso case, o protegon.com.br, e vou aqui em editar. Ao editar, a ferramenta ela vai me listar todos os cookies que estão pendentes na solução. Hoje, no site, nesse case que nós temos aqui 44 cookies ou rastreadores dentro do site. E aqui a aplicação desse cookie. Qual é o nome dele? Por que ele está lá? E aí eu preciso responder para a política de cookie a minha análise, né? Então, aqui eu, enquanto encarregado, eu, enquanto responsável pela área, vou fazer a análise. Então, na hipótese aqui desse rastreador AMP ADC4C4, né? Não sei o que é. Então, aqui eu vou, enquanto encarregado, me comunicar com o desenvolvedor do site para que ele me explique o que esse cookie faz. Então, o que esse cookie? Ele está lá, né? Um rastreador, não é bem um cookie, né? A ferramenta, ela pega o rastreador. O que esse rastreador faz? Então, eu vou vir aqui no propósito e vou responder o que ele faz. Por quanto tempo ele fica instalado na máquina do cliente? Durante quanto tempo ele faz esse rastreamento? Eu vou dizer aqui que ele faz por 3 meses, por exemplo. Quem vai me dizer isso é o desenvolvedor, né? Eu enquanto encarregado, eu sou provocado a buscar essas informações para alimentar a minha política, né? Não posso esperar que o encarregado tenha todas as respostas, né? Ele é a pessoa que será
impulsionada pela ferramenta para trazer essas informações. Aqui do lado, eu vou definir a categoria. Ele é um cookie requerido, ele é um cookie de marketing, ele é um cookie analítico. Que tipo de cookie ele é? Que tipo de rastreador ele é? Uma vez definido, eu vou tomar uma outra decisão. Esse cookie, esse rastreador, eu devo exibi-lo no site ou não? Ou ele não vai ser exibido por uma questão estratégica, por uma questão interna? Existem casos, por exemplo, que o Google Analytics ele cria tokens de atualização do seu cookie. Então, você vai colocar ali, e o sistema identifica esses tokens. Você vai aparecer várias vezes. Deixa eu ver se eu tenho um caso aqui para mostrar para vocês. Ah, esse aqui é ótimo. Pronto, vamos parar aqui. Esse é um caso clássico, ó. O Google Analytics, underline GA. Aqui embaixo você tem um token de atualização do Google Analytics, né? Underline GA. Então, nesse caso, ó, ele está revisado, mas eu não vou mostrar no site. Por que ele está revisado, mas eu não vou mostrar no site? Porque eu já estou exibindo o GA. Então, as derivações do GA, eu não preciso mostrar no site. Então, eu vou colocar aqui embaixo a mesma justificativa. O GAT vão ter variações semelhantes. Então, você vai aqui identificando o que você vai mostrar, voltar para o nosso exemplo lá inicial, você vai identificando o que você vai mostrar ou não no site. E aquilo que você decidir mostrar no site, você vai indicar se ele tem um fornecedor externo e qual o link da política de privacidade deste fornecedor. Por quê? Porque, eventualmente, você vai compartilhar dados com um terceiro. E o artigo 42, né, o artigo 18 fala que você tem que informar com quem você compartilha dados, é um direito do titular, e o 42 fala sobre essa responsabilização aí com relação à troca de dados, a controlador, operador, controlador conjunto, cenário que a gente já discutiu em outras oportunidades ao longo do seu projeto, né? Então, você já teve essa pauta aí. Aqui a gente está cuidando só em dar essa manutenção. Então, à medida que eu faço essa ação, né? Então, que eu defino o descritivo, a expiração, o tipo, quem é o fornecedor, eu simplesmente gravo e nós tínhamos ali 26 cookies pendentes, agora nós temos apenas 25. A intenção, voltando aqui para o dashboard, né? A intenção é que você sempre esteja atento e zere essas informações. À medida que você atualiza a informação, automaticamente o seu site é atualizado, tá? Então, automaticamente o seu site ele é atualizado à medida que você faz isso aqui. Você mantém a agilidade na prestação de informações, garante a transparência, garante o atendimento ao requisito ali do artigo 9º, mas essencialmente garante a atuação do DPO enquanto gestão desse ambiente. Legal? É um pouco do que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, que é um vídeo curto só de orientação sobre como a funcionalidade aqui de desdobramento e manutenção dos cookies atua. Um forte abraço, até mais, tchau!